Nós temos aprendido, o título dessa palavra é Armaduras de Homens, Decretos de Deus. Armaduras de Homens, Decretos de Deus. Nós continuaremos falando sobre Davi, mas agora aqui, nessa parte, entram alguns personagens que não tinham a tarde. Vamos lá. E lá em 1 Samuel, nós lemos em 1 Samuel 17, 31 a 40, fala assim: E ouvindo as palavras de Davi, as repetiram na presença de Saul, que mandou chamá-lo. Lembrando aqui, contextualizando, Davi foi levar comida para os irmãos lá no campo de batalha, e lá ele então descobre que tem um homem que está há alguns dias, algum tempo... Opa, saí do foco aqui, né, irmão? Desculpa. Ele está há algum tempo ali provocando o povo de Deus. E diante desse provocar, ele estava ali xingando, blasfemando contra Deus. E Davi chega e fica sabendo dessa realidade. E Davi fica maluco, né? Porque como assim? Como assim esse incircunciso está blasfemando contra o meu Deus? E a gente está falando de um garoto que foi levar comida para os irmãos que estavam ali acampados no exército. E esses homens do exército eram homens preparados para a batalha. Eram homens preparados para a batalha. Mas quem era Davi nesse contexto? Ninguém. Davi era só o camarada que, algum tempo antes, foi ungido rei de Israel. Então, falando sobre essa coisa de ser pastor e não ser pastor, ser ministro e não ser ministro, Davi, ele foi ungido rei. Mas ele não foi ungido rei e ele virou rei no outro dia, né? Foi construído um rei. Então ele tinha o óleo na cabeça, mas ele não tinha o trono. E ele seguiu. O que ele fez? O que aconteceu com ele depois que ele foi ungido? Nada. Ele voltou para o campo, cuidando das ovelhas malhadas. E aí aqui vem uma coisa muito interessante. A palavra fala que Davi era um pastor das ovelhas malhadas. Sabe o que é ovelha malhada para o povo de Israel? Sabe para que ela serve? Para nada. Porque ela não serve para sacrifício, que justamente era para isso, que eles criavam as ovelhas. Então esse cara, ele tinha um ofício que ele cuidava de coisas que não tinham o menor valor. O menor valor. Mas ele cuidava com tal zelo, e aí tem aquela história que vem, né? Olha, veio um urso. Imagina, uma vez eu estava vendo não lembro se foi no Beto Carreiro, sei lá onde é que foi, que eu vi um boneco do urso em pé, e eu fiquei pensando, cara, olha eu aqui e o urso. Em algum momento o Davi teve de frente com isso aqui, ó. E ele falou assim, quer vir? Vem. E ele foi. E o urso se deu mal. E depois veio o leão. Também nós estávamos no Beto Carreiro, tinha um paredão assim de vidro. E lá falava, né? Não bata no vidro. E o que a gente faz? E de repente, do nada, nossa, cara. Era um leão. E eu pensei assim, esse salto que teve aqui agora, Davi viu isso. E Davi disse, quer vir? Vem. E o leão se deu mal. Mas a gente pensa assim, ele estava lutando por algo muito valioso. Não. Ele estava lutando por aquilo que pediram para ele fazer. Cuidar das ovelhas malhadas. E talvez a tua ovelha malhada seja assim, ó. Bruce, é fácil você vir aqui falar. Como você falou, lá vocês têm 10 bandas, 12 bandas, 100 e tantas pessoas. E aqui a gente tem 12. É um para cada tribo de Israel aqui. Tem 12 aqui. Fora os que estão ali. Vou ou não vou, quero ou não quero, consigo ou não consigo.
aquela luta, aquela batalha. Vamos lá, vamos entrar. E talvez esse aqui, seja o seu campo de ovelhas malhadas. Porque pode pensar assim, cara, vale a pena se dedicar para um palco grande, uma igreja gigante. Vale a pena lutar por isso. Mas pela minha congregação, não sei. Não sei se vale a pena morrer por isso. Entenda, você não está morrendo por esse quadrado de madeira. Existe algo tão maior que isso aqui acontecendo. Talvez a gente não se dê conta que nessa rua, de algum tempo para cá, pode ter acontecido uma prosperidade, porque agora aqui tem um povo clamando ao Senhor. Você consegue entender isso? Esse é o teu campo de ovelha malhada. Que alguém quer? Não. E talvez você se olhe e diga assim, na real, a ovelha malhada mesmo, sabe quem é? Sou eu. Porque quem é que me quer, irmã? Meu Deus, só Deus sabe quem eu sou. Mas ainda assim, Ele se entregou na cruz por mim e por você. Não porque nós somos bons, mas porque Ele nos amou. Amém? Ele nos amou. Então esse é o contexto. Davi chega lá e encontra aquela fuleiragem lá com o nome de Deus. Ele fala assim, o quê? Samuel 17, do 31 ao 40. Ele fala assim, o quê? Não. Com o meu Deus? Não. Ele vai lá e diz assim, como é que faz isso aí? Como é que a gente resolve isso aí agora? Os irmãos, ele, cala a boca, cara. Fica na tua, sempre arrumando confusão. Você não sabe ficar quieto. Fica na tua. Quem ficar na minha é o meu Deus. Eles estão zombando de Deus. Não, e de Deus não se zomba. E aí alguém chama e vai avisar Saul. Mas aqui vamos trazer outro personagem agora aqui de uma forma mais construída. Quem é esse Saul aí, né? Está lá em 1 Samuel 9, 1, 2. Isso aqui parece escola bíblica dominical. Não, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Bora. Nove do 1 ao 2. Fala assim. Ora, havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, um homem influente e poderoso. E ele tinha um filho cujo nome era Saul, um jovem valoroso de boa aparência, e não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bonita do que ele. Dos ombros para cima, ele era mais alto do que qualquer uma das outras pessoas. Caramba, hein? Quem era esse camarada aí? O povo de Israel, ele vivia num sistema de comando dos juízes e dos profetas. Então Deus falava com alguém, e então esse alguém replicava a vontade de Deus para o povo. Deus falava e replicava a vontade para o povo. Nesse momento aqui, o homem do qual Deus falava era Samuel. Então Deus falava com Samuel e Samuel chamava o povo e olha, Deus mandou isso. Só que eles queriam um rei, porque todo mundo ao redor, todos os povos ao redor, tinham um rei. E eles falavam assim, não que eles não acreditassem em Deus, mas eles queriam saber assim, o nosso rei está onde? O dele está ali, eu estou vendo. O outro está lá, eu estou vendo. O nosso está aonde? E eles então falaram para Samuel, nós queremos um rei. Samuel, tem certeza que vocês querem isso? Então Deus pega, manda Samuel até lá, encontra Saul apacentando ali, né, cuidando das jumentas, né? E você perceba uma coisa, na Bíblia, quanto mais nomes para trás, por exemplo, eu sou Bruce, por exemplo, vai falar lá, Adélio, que teve Édio, que tinha um filho chamado Bruce. Então, deu duas referências só no meu nome para trás, né? Meu nome do meu pai e do meu avô. Então, ali, importância quase zero.
Mas olha que quando vai falar de Saul, ele cita Abiel, Quis, Abiel, Zeror, Becorate, Afias. 5 referências. E ainda fala o benjamita, um homem influente e poderoso. Meu irmão, Saul estava, ó. E aí aquela coisa, né? Se não bastasse ser alto, do ombro para cima não tinha homem mais bonito que ele. Isso é injusto. Mas amém, Deus sabe todas as coisas. Né? É isso. Fazer o quê? O Senhor me quis assim. Mas eu sou legalzinho. Então, esse era Saul e de repente ele se tornou o rei. Né? De repente, né? Aquilo que o pastor Luiz fala, o de repente de Deus leva tempo para acontecer. As pessoas vão olhar para ti e falar assim, cara, de repente tu estava ali, camarada, tu não sabe da minha história. Esse de repente leva anos para acontecer. Então, Saul, ele torna-se o estereótipo de líder, de como deveria se mover, de como se agradava a Deus, pois ele foi escolhido pelos homens para ser o governante daquela nação. Eles queriam ser governados por aquilo que os homens desenharam ou disseram como deveria ser. E entenda, antes disso o povo era governado pelo próprio Deus, porém o povo desejou ser como os outros povos, ter um rei, um homem sobre eles. Isso às vezes não é legal. Tem uma coisa que a gente fala, que quanto mais a gente visita a igreja, né, quanto mais a gente visita igrejas, teve um ano que a Carol, nós tivemos um filho e ele morreu. E nesse ano eu fiquei sem ministrar na igreja. Foi um ano e um pouquinho. Mas nesse ano e um pouquinho, o pastor Cris, que na época era o pastor do louvor, ele falava assim, Bruce, estão precisando de uma força lá em tal igreja, tu podes ir lá pra gente? Eu ia lá. Eu ficava ministrando um mês, tem umas que eu fiquei ministrando mais de um ano. Mas aí a gente sempre voltava para casa com uma coisa, uma certeza. Quanto mais a gente conhece outras igrejas, mais a gente gosta da gente. Eu não estou falando assim de visitar, eu estou falando assim, um camarada vem ali, não, espera aí, tu começa a saber da realidade, né? De quando acaba o culto, as reuniões que acontecem com a cara, como a minha igreja é uma abençoada, cara. Meu Deus, que bênção que é a minha igreja, né? E aí a gente volta para nossa Senhor, perdão, Pai, eu reclamei. Aí Deus manda tu ir para outra. E aí chega lá, nossa, tem cada história maluca. Mas nós temos que entender que o Senhor nos plantou num lugar. E hoje nós estamos aqui, como filhos e filhas do Senhor. Mas às vezes a gente olha ali do lado e fala assim, ó, já pensou se o pastor Felipe fosse assim? Já pensou se o pastor Felipe fosse igual o pastor fulano de tal? Cara, a nossa igreja ela dá um salto gigantesco. A minha mãe, ela falava o seguinte, ela tinha uma coisa que ela falava assim, eu ia lá reclamar para a mãe, tá assim, tá assado, pastor isso, pastor aquilo. Ela assim, é mesmo, filho. Meu Deus, né? Que coisa triste, né? Ela falava assim, olha só, tu te sujeitou a ficar nessa igreja, não te sujeitou? Então agora, obedeça. Porque uma unção que você não respeita, você não recebe. E o que estava acontecendo com o povo aqui, eles estavam querendo uma liderança que não era aquilo que Deus tinha para eles. Mas Deus... Sabe aquela coisa que a gente como pai fala assim, ó, não vai. E aí tem uma coisa que a gente chama de vontade permissiva. Eu quero que aconteça? Não, mas assim, queres ir? Tá bom, então vai. Sabe, é tipo uma mulher quando fala para o homem assim, ó, queres ir? Vai. O que ela está querendo dizer na realidade? Não vai, meu irmão. Tu sabe que vai dar ruim para ti. Não vai.
Não, esse, ajeita no sofá e fica ali, cara. Não, 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 não. É laço. Já diria Bino, é uma cilada. Não sai desse lugar. Mas o que que a gente faz? A gente vai. A gente quer. A gente deseja as coisas que o Senhor não quer pra gente. O Senhor diz assim, ó. Eu tenho algo melhor para ti. Deus está falando assim, eu tenho algo melhor para ti, eu tenho algo melhor para ti. Eu tenho algo... Espera mais um pouco. Porque não é pela espera, é pela construção que eu estou fazendo em ti, para que tu sejas capaz de administrar aquilo que eu tenho para te dar. É isso. Não tem nada a ver com o tempo. Tu acha que Deus está preocupado com o tempo? Ah, não, vó, tô de sacanagem contigo. Daqui a 10 anos eu vou te dar isso. Não! Não, ele está falando assim, ó, eu vou construir... Qual é o teu nome, minha irmã? Pamela. Eu estou construindo uma Pamela nova. Isso pode levar quanto tempo? Eu não sei como tu és. Tu sabes as coisas, você conhece, você se conhece, o Espírito Santo te conhece e sabe as coisas que precisam ser quebradas. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai achar, nossa, como Deus está demorando, como Deus está demorando. Quem que tá se demorando nisso? Sou eu. Sou eu. Antes disso, o povo se movia por aquilo que Deus ordenava através da vida dos profetas e juízes. A vida do povo refletia a vontade de Deus, pois seguiam os decretos do Pai. Deus está falando e querendo que você flua conforme a medida que Ele tem para você. Deus está querendo que você flua conforme a medida que Ele tem para você. Lembra, nós ainda estamos falando de adoração. Nos anos 2000, no final dos anos 90, surgiu Diante do Trono. Surgiu Diante do Trono. E aí, do dia para a noite, vocês não têm ideia do que era aquilo. Foi uma loucura. Mas eu não estou falando da banda Diante do Trono. Eu estou falando que do dia para a noite, todas as irmãs que ministravam viraram um soprano, começaram a cantar com sotaque mineiro e usando roupas igual a da Ana Paula, irmã. Tu acredita nisso? Aleluia! Glória a Deus! E eu ficava olhando assim para lá onde eu congregava e falei, cara, o que aconteceu com essa garota? Ela é aqui de Cordeiros, falando bem, tá, gente? Ela é aqui do Brejo. Ela é aqui daquele bairro lá, né? Ela é aqui daquele bairro. Agora meteu um mineiro no sotaque aí, pô. Tá maluca? Ué, tá maluca agora do nada? Mas assim, ela tava falando com sotaque itajaiense. Agora! Aí o pastor falou, boa noite, igreja, vamos adorar ao Senhor. Do nada ela vira e, glória a Deus, aleluia! Eu vou andar de avião, aquela história toda, né? Cara, que fiasco é esse, né? Ué, hein? Tá amarrado, né? Mas aí passa um tempo, Minas se torna uma referência na adoração. Vem quem? Antônio Cirilo. Que é isso, meu irmão? E do nada, a rapaziada começa a deixar barba, porque o homem na igreja não tinha barba, começa a deixar uma barba, vem com o violão pra frente, Cara, tu não tá vivendo nada disso, meu irmão. Tu viu isso na televisão? Para com isso, cara. E eu não tô dizendo que o senhor não... Porque eu caí numa enrascada nisso daí. Então, assim, não é por uma questão de deboche, é porque as pessoas queriam viver algo que o Senhor não estava fazendo nelas. Então, estava faltando aqui, falando que Deus está falando e querendo que você flua conforme a medida que Ele tem para você. Não a medida que Ele tem para o Antônio Cirilo ou para Ana Paula Valadão. Apesar de que, se essa mensagem chega longe, pastor Cirilo, tu sabe que... Mas, a movimentação que o Senhor tem para ele, o derramar que tem para ele é dele.
Não adianta eu querer raspar o cabelo, não adianta eu querer fazer, seja o que for. Oi, irmã, não atrapalha. Foi a minha esposa, tá? Fácil, vocês acham que é fácil? Lembra que eu falei? Tá aí, ó. Então, assim, ó, nós temos que nos mover naquilo que o Senhor tem, na medida que o Senhor tem para nós. Porque senão tudo vira uma caricatura. Caricatura é aquela coisa que tu olha assim, ó. Tu sabe quem é, tu reconhece o rosto, mas ele é todo distorcido. Sabe? Sempre é exagerado. E muitas vezes nós nos tornamos caricatura de alguém que lembra no escuro, passando muito rápido assim. Mas não é. Porque nós não estamos vivendo e nem fluindo naquilo que o Senhor tem para nós como ministério. E a pergunta que eu faço é, aqui para o Ministério Balneário Rincão, é isso, não? É isso, né? Vocês estão fluindo naquilo que o Senhor ordenou para vocês? Vocês estão andando na medida que o Senhor tem para vocês? É legal nós termos referência. Uau, eu tenho as minhas. O Antônio Cirilo é uma referência para mim. A Zaf Borba é uma referência para mim. Ademar de Campos é uma referência para mim. Só. Mas, ó, são referências. Porque eu quero ser o Bruce. É isso. Eu não quero ser uma pessoa que o Senhor não me chamou para ser. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1:4. Cara, o Senhor já te escolheu e já te amou antes de tudo. E Ele não te escolheu e te amou porque você se parece com A, B ou C. Ele te escolheu porque você é você. Ele te escolheu e te amou porque você é você com tudo que tu tem, com tudo que tu traz de sujo, de imundo, de abuso, de dor, de tudo. O Senhor te amou. E o Senhor te ama. Não que Ele queira nos deixar assim. Mas antes, o Senhor já nos amou. Porque Ele sabia que viria um Salvador. Ele já sabia. E esse nos lavaria com seu sangue. E aí, quando Ele olha para nós, Ele não vê o pecado, Ele vê o sangue. Amém? Amém. Nem sempre o mais belo, o mais vistoso é o que atrairá os olhos de Deus. Nem sempre isso é o que ganhará o coração de Deus. Nem sempre. Olha lá, Saul. Na primeira que ele... Sabe aquela história que ele foi lá, ele tinha que pegar e sacrificar tudo? O profeta disse para ele, vai lá e mata tudo. Tudo. Isso foi bem no iniciozinho do reinado dele. Bem no início do reinado dele. E ele entenda que uma boa intenção não necessariamente é o melhor a ser feito. Porque a resposta disso mesmo já vem logo a seguir. Então, ele tinha aquela assim, ó. Se nós deixarmos essas ovelhas aqui, a gente vai ter muita ovelha para sacrificar. Eu não vou matar esse rei, depois a gente faz uma aliança com ele. E ele tem muito a nos oferecer. Mas Deus tinha dito através do profeta o quê? Mata. Mata. E aí vem aquela coisa assim, né? Antes que alguém fale aí, ó, mas que Deus é esse que manda matar. A gente está vivendo num tempo, lá atrás, contextualizando aqui, que se esse camarada ele se recupera, ele vai voltar e vai querer te matar. Então, para que tu não tenha esse problema, resolve tudo de uma vez só. Mata. Sabe quando a gente fala assim, ó, eu tenho um probleminha, eu tenho uma dificuldade, e aí cada um se veja dentro dessa realidade, né? Eu tenho uma situaçãozinha que fica aqui dentro de mim, assim, né? E às vezes o Espírito Santo assim, ó, vem que agora eu vou arrancar isso de dentro de ti. E aí eu digo assim, não, mas hoje eu nem estou com vontade desse pecado, então deixa aqui. E o Espírito Santo diz, não, me entrega, deixa eu entrar que eu vou te limpar, eu vou te lavar. Vem cá. Eu digo, não, mas ó, já estou um tempão sem isso. Não, deixa aqui que está tudo certo. Até que vai chegar um dia que aquilo vai se levantar dentro de mim e vai me derrubar.
Então, se chegar o dia, o momento propício, que o Espírito disser assim, ó, me entrega tudo, entrega tudo. Entrega tudo. Eu tive um relacionamento uma vez que o Senhor falou assim, ó, eu lembro que eu estava tocando assim, num evento de jovens, e eu olhando assim, a menina estava sentada assim na primeira fileira aqui, e eu tocando, vendo aquele mar de cabeça pulando ali, uau, cara, que demais, um evento de jovens, demais, cara, olha só como Deus nos usa. E Deus falou assim, ó, termina esse relacionamento, eu não estou mais nesse relacionamento. E eu falei, amém, Senhor, eu vou, né, como eu tenho esse encargo pastoral, eu vou cuidar dessa jovem. Deu certo? Óbvio que não. E aquilo trouxe morte para minha vida. Morte. Literalmente custou muito caro. Porque eu desobedeci a voz do Senhor. Então, se o Senhor disser assim, entrega, meu irmão, nem olha para trás. Larga e sai andando. Larga e sai andando. Lembra da mulher de sal lá? Larga e sai andando. Não teste. Não faça isso. Não teste. Nem sempre o mais belo, o mais vistoso é o que atrairá os olhos de Deus. Hoje eu estava sentadinho aqui, ó, e vendo o menino ali na bateria. Desculpa, cara, eu saí da... Eu estava vendo o menino ali na bateria, e aí eu estava pensando assim, né? Poxa vida, a gente tem tanto baterista sensacional lá na igreja. Temos o Tom, que é um cara que ele é todo antenado com, sabe assim, usando pad e tal. Eu já tive um outro batera lá, o Thiago, que o cara era monstro. Tocava demais, assim, demais. Agora eu tô com o Pedro, que é um menino também, novinho. E ele é um prodígio, assim. Um prodígio. Um garoto instruidíssimo. Mas aí eu tava olhando para ele ali. Qual é o teu nome, querido? Pietro. Aí, ó. Eu tava olhando pro Pietro e eu vendo o olhar do pastor Alejandro pro Pietro, tipo, vai agora, não vai agora, isso agora, e ele se guiando ali pelo olhar, né? E o Pietro vai, não vai, agora vai, foi, e agora é. E eu vendo assim, isso é como isso aqui, ó. Nem sempre o mais belo é o mais vistoso. Nem sempre o mais vistoso é o que atrairá os olhos do Senhor. Às vezes é essa bateria que às vezes entra na hora que não é para entrar, avança na hora que não é para avançar, para na hora que era para avançar, mas é uma construção daquilo que o Senhor está fazendo em ti. E a gente tem que entender que isso é um processo do Senhor sobre todo o ministério. Porque é fácil, tu chega lá, joga uma pedra para cima, cai 5 bateristas no teu colo. Mas, cara, eu quero ver ferver o negócio aqui, é com o menino que está aprendendo. Aí eu quero ver. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O pastor Luiz fala muito sobre isso. Comece com o que você tem. Então, nós vamos orar para chegar um músico aqui. Meu irmão, vai chegar uma tranqueira aqui. Não espera chegar esse músico. Comece com o que você tem. Crie esse músico. Construa esse músico. Construa esse garoto. Sabe, eu lembro que um dia eu era rato de ensaio, eu não tocava na banda. Mas eu estava em todo o ensaio eu estava lá. E eu ficava olhando, eu ficava fazendo assim também, eu ficava tocando com a mão. Eu, desde menininho, tinha alguém com um violãozinho de plástico aí, eu era a criança que ficava lá no palco com o violãozinho de plástico, violãozinho verde, nunca me esqueço. E eu imagino que com certeza eu atrapalhava. Com certeza, não tenho sombra de dúvidas. Eu atrapalhava, cara.
E aí eu saí do violãozinho, fiquei muito grande pro violãozinho, comecei a aprender a tocar, mas eu não tocava na igreja ainda. Mas eu não faltava um ensaio. Eu não faltava um... marcava para chegar a tal hora. Cara, eu tava lá junto com todo mundo. O meu sonho é que um dia alguém falasse assim, ó, caramba, esqueci minha palheta, eu dizia. Eu colecionava palhetinha. Até deixa eu ver se eu não estou levando nenhuma no bolso, porque isso é uma coisa muito comum, né? Não, já botei ele em cima, Até que um dia o líder de louvor chegou e falou assim, ó, o ensaio lá era às quartas-feiras. Era quinta e terça. E na terça-feira, entre terça e quarta, ele botava, tinha quarta-feira, o culto, e ele botava lá no mural da igreja a escala do louvor. E ele falou assim, ó, amanhã eu vou botar a escala lá, e era a escala mista, né? Como aqui, grupo misto. E ele falava assim, ele falou assim, na terça-feira, eu tô lá sentado no ensaio, o olho vidrado ali. Ele falou assim, terça-feira, a quarta-feira amanhã no culto, eu vou botar a escala lá e vai entrar um guitarrista novo, um cara da pesada. Ele falou isso, um cara da pesada. Pensa num guitarrista bom. E aí eu vou arrumar um problema para vocês que estão aí se achando. E eu assim, caramba, quem é esse cara, né? Cara, eu cheguei cedão na igreja, quero saber quem é esse cara. Porque eu sempre gostei de assistir banda tocando. Sempre gostei de ver gente tocando. E aí quando eu cheguei lá, olhei lá, era o meu nome. Eu assim... O quê? Eu? Mas sabe o que faltou? Faltou um discipulador. Pensa que eu não cabia em mim, cara. Eu fiquei gigante, eu me achava. Mas assim, como é que alguém se achando? Era eu. Porque o líder falou assim, vai vir um cara da pesada aí. E eu me achei pra caramba, cara. Mas ninguém cuidou do meu coração. Porque era só assim, vai e toca. Porque eu estava em todos os ensaios, eu conhecia todas as músicas. Eu sabia cada viradinha que a bateria ia fazer, eu queria fazer tudo. Ninguém cuidou do meu coração. Então quando eu vejo um Pietro assim, eu me vejo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, esse garoto vai ser melhor do que eu. Porque ele está numa igreja que cuida do coração. Cuida do coração. Uma igreja que não quer só o teu talento. Ela quer o teu coração. E lembra que nós estamos falando, irmã, de adoração. Adoração. Mas eu nem estou no altar. Mas você abre a sua boca e o Senhor enche a sua boca. Olha lá, eu era isso, do nada, vlém. E o pastor lá na quadrangular era pesado, cara. A criança virava pedra, assim. É isso, Não adianta fugir do chamado. O chamado te encontra. Não importa. E olha que eu rodei. E o chamado sempre me encontrava ali na frente. Vamos seguindo. Em Salmo 51, 17. Vamos ver aqui. Mas eu quero pular essa parte. O verdadeiro e aceitável sacrifício, aqui ele vai falar sobre o erro de Saul, né? Que era para ele ter dizimado tudo ali, e ele foi lá e guardou. E de repente o profeta chega e ouve um balido de ovelha, né? Ouve o barulhinho ali da ovelha e fala assim, que balido é esse? E ele fala, guardei aí o melhor, cara. Lembra que a gente falou de uma boa intenção? Existe uma boa motivação e uma boa intenção, mas todos os dois não estão dentro da vontade do Senhor. E às vezes a tua intenção, ela é maravilhosa. A tua intenção, ela é maravilhosa, mas está fora do combinado do Senhor. E aí você vai sacrificar todo um culto, você vai sacrificar toda uma situação, porque você teve uma boa intenção.
Lá para os nossos lá, para os meninos, eu falo assim, ó, nós estamos em guerra. A gente pode combinar a paleta das cores da roupa, todos em tons pastéis, né? Todos com cor de bolacha Maria, cor de pó de Nescau. Pode. Só que é o seguinte, tem que entender uma coisa. Estamos em guerra. Você não sabe quem vem para o culto. Você não sabe a condição das pessoas que estão vindo para cá. Você não sabe. Talvez, hipoteticamente, alguma mulher tenha dito em casa assim, ela se olhou no espelho e falou assim, hoje eu vou para o culto e a hora que eu chegar do culto eu vou dar um fim nessa mentira de casamento. Porque a gente só se dá bem na frente dos outros. Quando chega em casa é esse terror, é essa desgraça. E não adianta eu ir lá para a igreja e ser uma bênção lá, porque é aquela coisa assim, combina no carro, né? A gente vai se falar aqui na igreja, mas não segura na minha mão. Senão eu te arranco o dedo com a unha. Tu tá entendendo? Claro. E vice-versa. O homem também fala, ali na igreja a gente fala, mas não me toca, não me abraça, não me puxa para oração. Tu não é louca. Tá bom? Tá certo? E quando a gente sai do carro, oi, a paz, tal. E o filho que estava ouvindo essa conversa no banco disse assim, cara, meu pai e minha mãe são loucos. Ué? Meu pai e a minha mãe são loucos, cara. Tô com medo desses dois aí. E essa pessoa, ela vai chegar aqui no culto. Mas a gente sabe disso? Não sabe. Uma menina, ela vai dizer para a mãe assim, mãe, depois do culto eu posso dormir lá na casa da Flávia? E ela não vai para a casa da Flávia depois. E a gente não sabe que aquela noite pode ser uma noite que ela vai ser abusada. Pode ser a pior noite da vida dela. Uma noite que ela vai ser deflagrada. Uma noite que ela vai ser usada e jogada num canto, depois literalmente jogada num canto. Uma noite que ela possa contrair várias coisas. E ela vai vir para o culto e vai dizer assim, depois do culto, é hoje. Na forma como a gente vive, no mundo que a gente está vivendo agora, um menino pode ter, sabe aquela coisa, ele senta do lado de um outro menino e ele começa a sentir coisas quando senta próximo àquele menino e ele fala, depois do culto eu vou falar para ele que eu acho, não sei, eu não consigo entender direito, mas eu acho que eu gosto dele. Porque é assim que está o mundo hoje. Mas a gente sabe disso, irmã? A gente sabe disso, irmão? Pastor, a gente sabe disso? E aí, quando tu vem ministrar o louvor, a única preocupação que tu tens ali é o seguinte, cara, eu tirei as músicas, tô dentro da paleta, tô usando uma roupa cor de todinho, e Deus vai vir por causa disso. Não. Tu não entende que tem uma batalha acontecendo aqui. Aqui, tem uma batalha, o inferno tá... se a gente pudesse ver. Aí você tem que entender uma coisa. Eu não sei como funciona aqui, o pastor Felipe vem, abre o culto, o pastor Alejandro, a irmã, a pastora, não sei quem vai vir aqui, vai começar. Na primeira, tem ciúmes de mim. Foi assim, isso que tu abriu hoje, né? O seu amor é como um furacão e eu me rendo. Quando ele começa a cantar isso, esse tem ciúmes de mim é um amor que vem e rasga essas pessoas no meio e vai lá naquele vazio que enchia ela da certeza de fazer o que ela iria fazer depois do culto. E essa mulher agora ela começa a se quebrantar. Ela começa a ser tocada, ela começa a ser curada, ela começa a ser liberta. E esse marido que não queria tocar, ele começa aqui, o dedinho aqui nela, aqui,
E aquele ali, o Espírito Santo vem como uma bomba nuclear, explode o coração deles. E é guerra quando a gente canta, me ama Ele, porque o inferno está dizendo assim, ó, Ele não te ama, ela não te ama, vai viver tua vida. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, que existe um amor, e eu vou te encher desse amor. E talvez agora realmente tu esteja muito chateado com ele ou com ela, mas o amor que eu vou colocar dentro de ti vai olhar para ela e vai reacender o amor que só Cristo pode dar um pelo outro. Consegue entender o que acontece quando a gente está aqui adorando? Aquela menina que veio certa, a gente começa a cantar ali, somos sua herança e ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogados. Sabe por quê? Porque existe um vazio, uma tristeza, uma dor, uma incompreensão de quem eu sou, e eu preciso ser amado de qualquer jeito, eu preciso me entregar a qualquer amor. E na hora da adoração vem, o céu se une à terra com um beijo apaixonado, meu coração dispara e o meu peito acelerado, não tenho tempo para perder com ressentimentos. Tá entendendo o que acontece? E aquele garoto? O espírito de temor vem sobre a casa do Senhor. Um espírito de temor vem sobre a casa do Senhor quando a gente grita aqui, ó, me ama, Ele me ama. E toda aquela ausência, aquela dúvida de ser amado, de se aquilo era certo ou errado, o Senhor vem com a mão poderosa dele, esmaga aquele projeto de Satanás para destruir. Tudo isso talvez dentro de uma mesma família. Mas a gente sabe disso? A gente não sabe disso. Então, quando nós estamos aqui, ó, nos programando com as músicas, eu quero que você tenha essa ideia. É para esse tipo de culto que nós estamos nos preparando. Porque quando as pessoas estão doentes, nós vamos lá. Quando nós estamos doentes, nós vamos para um hospital, nós vamos para um... E aqui o Senhor vai trazer as pessoas